Olá, paz seja convosco. Como vocês estão? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma pequena reflexão, uma pequena meditação. Não quero pregar, só quero impartir parte daquilo que o Senhor tem confiado a mim no dia de hoje. Espero que seja abençoador para você, assim como tem sido abençoador para mim meditar nesse trecho das Escrituras. No Evangelho de João, no capítulo 6, o Senhor nos apresenta a primeira multiplicação dos pães. No versículo 6, ele diz assim: mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Qual é o contexto dessa porção que diz que ele bem sabia o que iria fazer? Ele tinha acabado de falar à multidão e ali ele questiona os seus discípulos como ele faria, quanto de dinheiro precisaria para alimentar aquele povo. E ali eles se posicionam dizendo que X quantidade de dinheiro não seria suficiente para alimentar aquela multidão. E ali um dos discípulos na frente, André, irmão de Pedro, ele apresenta o que ele encontrou na mão de um menino, que nem citado é o nome, que apresentou 5 pães e 2 peixinhos. E ali o Senhor multiplicou e alimentou toda aquela multidão. Eu queria impartir com você, queria discorrer com você, queria compartilhar o meu coração com você para nós nos apresentarmos a Jesus diante desses dias difíceis, diante desses dias de isolamento social, diante desses dias de luto, diante desses dias de tristeza, diante desses dias em que a nação, o mundo está sendo afligido por uma doença que tem levado a vida de muitos. A palavra diz que o perfeito amor lança fora o medo. Mas o que nós, como igreja, como corpo de Cristo, podemos fazer nesses dias? E quando eu me refiro a fazer, eu não estou me referindo àquilo que você possa fazer para saciar a fome de alguém apenas, não. Eu quero te provocar, te estimular, a me provocar, a me estimular a apresentar a Cristo aquilo que somos, porque aquilo que somos é o suficiente, aquilo que temos é o suficiente. Nós nos conformamos e mentimos para nós mesmos dizendo que não podemos fazer nada diante desses dias em favor de outros, ou em alguns casos, como nós somos carentes de algo, nós estamos esperando alguém fazer algo em nosso favor. E eu queria te provocar, o que você poderia fazer para outros nesses dias? O que você tem para apresentar para Jesus nesses dias? 5 pães e 2 peixinhos bastaram para que uma multidão seja alimentada. Eu quero te estimular a apresentar a sua vida para Cristo, apresentando o seu abraço, apresentando a sua boca, apresentando as suas mãos, apresentando os seus recursos em favor daqueles a qual estão ao seu redor. A palavra diz que se no corpo de Cristo um membro padece, todo o corpo padece com ele. A palavra de Deus diz que se alguém se apresentar diante de você pedindo o que comer e o que beber, e você falar que vai apenas orar por ele, você peca, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então se examine, volte seus olhos para si mesmo, volte seus olhos para o corpo e perceba que você tem muito. Você tem um abraço para oferecer, você tem voz para falar, você tem mãos para servir, você tem o Espírito Santo para te colocar na brecha em intercessão. Muitos estão se isolando nesses dias.
Muitos estão sendo isolados nesses dias. O que nós podemos fazer a respeito disso? Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a resposta de Deus para este tempo. Nós somos boca, nós somos mãos, nós somos a continuidade, a extensão do ministério de Cristo. Que não haja em nosso meio nenhum tipo de necessidade, que haja em nosso meio nenhum tipo de isolamento, a não ser que a pessoa insista em permanecer isolada, fugindo completamente de nós. Então quero te estimular nesses dias a fazer uma ligação. Eu quero te estimular nesses dias a mandar uma mensagem. Eu quero te estimular nesses dias a encorajar, a instruir, a servir uns aos outros mutuamente. Quero te encorajar a estar sensível ao seu irmão, à sua irmã, a estar sensível ao seu próximo. Não se deixe enganar dizendo que você nada pode fazer, porque sim, você pode muito fazer. A palavra diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Então você já tem o que apresentar a Deus, mas a palavra também diz que nós podemos estar juntos, chorando e se alegrando com aqueles que choram e com aqueles que se alegram. Então você pode se alegrar e pode chorar com aqueles que estão chorando ou com aqueles que estão alegres. Mas a palavra também diz que nós podemos dividir aquilo que temos, que nós podemos servir ao Senhor com os nossos bens, com os nossos recursos, para que não haja necessidade no meio do povo de Deus. Mas também, se estamos de pé, se não caímos, se não fomos feridos nesse tempo, podemos ser mãos para aquele que caiu à nossa direita, ser mãos para aquele que caiu à nossa esquerda. O que você tem para apresentar ao Senhor nesses dias? Não se isole. Não se isole. Não fique sozinho. Não fique à parte daquilo que o Senhor está fazendo nesses tempos, nesses dias tão difíceis. Eu te estimulo a buscar ao Senhor com maior intensidade. Eu te estimulo a meditar nessa lei com maior intensidade. Eu te estimulo a orar com maior intensidade, a contemplar ao Senhor com maior intensidade. Mas eu te estimulo também a olhar para o seu irmão, a olhar para o seu próximo com maior intensidade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, hoje eu me reúno com os meus irmãos. Hoje eu estou impartindo, Pai, a Tua palavra, um pequeno trecho da Tua palavra com eles, estimulando, trazendo uma palavra de ânimo, trazendo uma palavra de consolo, trazendo uma palavra, Senhor, de exortação também, para que nós, como igreja, possamos estar atentos a esses dias, Pai, e que não sejamos levados, Senhor, pelas circunstâncias, que não sejamos nós guiados pelas circunstâncias, Pai, mas que nós venhamos a exercer governo em dias difíceis também, em nome de Jesus. Eu amo e abençoo a cada um dos Teus filhos, ó Pai. Eu amo e abençoo a cada um de vocês que congregam conosco. Não se isole. Não se permita ser vencido pela mentira que você não pode fazer nada ou que você não tem nada. Apresente ao Senhor os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos, que Ele multiplicará a intenção do seu coração. Em nome de Jesus, graça e paz seja abundante sobre nós. Amém, amém e amém.